Janela do Céu. Estamos de volta aqui na cidade de Porto Alegre, no encontro regional da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos todos reunidos aqui de vários locais, irmãos que vieram de muito longe para buscar o Senhor. E hoje nós então conversamos com o nosso irmão Cleider Alfaia, que está contando, relatando como ele chegou até o Senhor, e esse despertamento foi devagarinho, né? Deus foi capturando a atenção dele aos poucos e ele foi sentindo, né, o fluir do Espírito, sentindo que Deus tinha algo de muito especial, né, no seu coração para realizar. E algo muito interessante hoje é a questão da fé versus razão, né? Geralmente, quando a gente é muito racional ou tem um conhecimento intelectual, as pessoas acham que não tem como acessar Deus, acessar a fé. O que o senhor pode falar para nós nesse sentido? Pois é, sabe que você estava falando, estava me lembrando assim, Deus tem tido uma paciência comigo que só Jesus mesmo, né? É impressionante isso. Eu com aquele conhecimento, esse conhecimento todo de treinamento de recursos humanos, de dar aulas e ter que repetir porque o pessoal gostava muito, essa coisa de autoconhecimento, né? E que hoje eu descobri de que o autoconhecimento que o autor escreve no livro, ele buscou do banquete, né? Dos pãezinhos. E então, assim, para mim foi uma coisa que foi acontecendo muito devagar, com muita paciência, com muito amor, muito carinho, né? E eu acho que também muita proteção de Deus. Ele teve paciência comigo, né? E a fé, ela foi surgindo automaticamente, porque quando eu ia nos cultos e era convidado a dizer alguma coisa, participar, né, fazer um depoimento, me vinham as coisas da sabedoria, né? Então eu falava que segundo o autor tal, papapá, né? Aquelas coisas assim da razão e da lógica. E aos poucos eu comecei a mudar esse discurso, né? E uma coisa interessante que eu até gostaria de registrar aqui, que está acontecendo agora, há umas 2 ou 3 semanas atrás, me veio muito vamos dizer assim, um convite ou algo que me levava à fé, né? E eu abria a Bíblia, porque eu tenho um costume de antes, acordo de manhã e faço a minha refeição espiritual, com o meu pãozinho espiritual para depois tomar o café da manhã. Então eu abro assim, em qualquer lugar, a esmo, e cai ali, cai o Jó 40, 41, papapá. E eu tenho feito isso, né? E essas últimas semanas me veio muito fé. Tudo era em volta, ao redor de fé. Eu disse, bom, se está vindo isso para mim, eu preciso revisar, eu preciso fazer uma revisão em mim, né? E aconteceu uma coisa incrível, porque deixa eu ver se eu encontro aqui, e até algumas anotações que eu fiz. Em Hebreus, no capítulo 11, fala sobre a natureza da fé. Então, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Interessante, né? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Isso aqui me chama muita atenção quando eu li. Até fiz uma anota e comecei a fazer anotações.
E interessante, aí eu fui lá no fim da minha Bíblia, eu não sei se todas as Bíblias têm, mas aqui tem anotações sobre assim, ó, como encontrar ajuda na Bíblia, no final da minha Bíblia. Eu acho que a maioria das Bíblias tem. E ali dizia assim, tem dúvidas quanto à sua fé em Deus? E eu disse, é por aí, porque tem vindo tanto essa palavra para mim, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros. 8 livros, porque é João e João primeiro. Primeiro João. Então são 8 livros dos 66 livros da Bíblia que falam sobre a dúvida quanto à fé, a sua fé em Deus. E eu comecei a ler um por um e a meditar em uma por uma dessas mensagens. E olha só, eu fui fazendo assim umas anotações, ver se o livro o vento permite que a gente olhe, mexa aqui. Vamos marcar o Hebreus 11 aqui. Então olha só, e eu gosto muito de anotar, imagina professor, né? Ainda mais professor aposentado. Então anota tudo. E eu faço as minhas anotações lá. Em João 20, no capítulo 20, no versículo 24 ao 31, eu concluí assim, ó, que o ver para crer e o crer para ver, quando aparece Jesus, entra aos apóstolos, fala com Tomé e tira a dúvida que Tomé tinha do ver para crer, né? Uma outra coisa importante que eu descobri em Romanos 4, 13 e 25, a citação de que Abraão, pela fé, passou a ser herdeiro do mundo. E tantas outras, né? Lucas, os apóstolos pedem fé a Cristo. E ele responde para eles como é que eles podem ter mais fé. Em Mateus 7, do 7 ao 12, se não me engano, Jesus estimula os discípulos a orarem para aumentarem sua fé. E assim vai, né? Então assim, eu descobri algo interessante que isso aí seria um convite que os irmãos façam, né? Se a palavra está vindo repetida e frequentemente, e aquilo foi na primeira semana, foi 3, 4 dias que veio a mesmo, o objetivo era a fé em todas as palavras que vinham, né? É interessante que a gente faça, porque se eu estou lá no Hebreus 11 e que trata sobre a fé, a origem da fé, eu vou lá no final da Bíblia e pego, né, e reforço exatamente aquilo que Deus está pedindo que eu revise, que eu reforce, sei lá, porque isso é uma mensagem de Deus para nós, né? E interessante aqui em Hebreus, que a gente leu, ó, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Veja só, tem coisas que a gente quer, que a gente espera, mas a gente não se dá conta. A convicção de fatos que não se veem. Pela fé, essas coisas, a gente começa a enxergar essas coisas. A gente começa a ter, vamos dizer assim, a acontecer aquelas coisas que a gente esperava, digamos, elas começam a acontecer automaticamente, né? Outra coisa importante, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, a palavra está aqui, não custa nada. A palavra está para todos, né? Ela está prontinha para todos. É o banquete que eu chamo, que está, né? E que lindo, de maneira que o visível veio existir, né? Das coisas que não se aparecem, das coisas que a gente não via, não enxergava. E a gente passa a ver, a enxergar, a sentir, a tocar, a cheirar com os 5 sentidos da alma, né? As coisas que a fé vão nos trazendo. E foi esse o fenômeno que começou a acontecer comigo. Eu começava a racionalizar, colocar a lógica do que eu ouvia, e chegou um momento que não tinha mais lógica, mas tinha uma sensação agradável, uma sensação gostosa, de algo que estava preenchendo um oco, um vazio, depois de tantos e tantos anos, né?
Então, muito importante isso aqui que eu gostaria de dividir com os irmãos aí que eu coloquei. Realmente, né? Quando Deus ele entra, porque pela lógica nós exercitamos a nossa mente, né? E foi esse convite, né, que a serpente lá foi lá na Eva, né, dizer, quem sabe, vamos pensar, né, no que Deus disse, vamos racionalizar isso, será que realmente é isso, né? E implantou a dúvida lá. Foi exatamente isso que Deus te disse, né? Exatamente isso. Você tocou num ponto importantíssimo. Para mim, Deus tocou exatamente nesse ponto, ou seja, a confusão que acontece no mundo e que é um ardil, né, do engano, do rei do engano, né, é de a gente entrar em confusão. Será que é isso? Será que é aquilo? Não sei se. E da confusão vem a dúvida. E da dúvida vem todo o engano. Ali é que nasce, ali vamos dizer, para mim foi a semente da dúvida, porque pela lógica tudo ficava claro. Agora sem lógica não tinha como. Eu tinha que ter lógica, eu tinha que fazer preparar as minhas aulas, minhas palestras para ir para tal empresa, para isso, para aquilo. Então tinha tudo lógica. E começou a acontecer algo diferente que me preenchia sem essa lógica. Ou seja, a dúvida e a confusão, que para mim foi importantíssima, elas começaram a desaparecer, a se dissipar. E por essa fé, por essa coisa interna, foi eclodindo algo diferente. Eu não sei explicar, sabe? Se eu fosse explicar agora seria lógico, né? Que é algo sobrenatural, né? A gente começa a exercitar o espírito, né? Ao invés da mente. Exatamente. A esfera espiritual é algo assim incrível, que não tem nada que ver com essa esfera natural, né? E que ela nasce quando Deus nos chama e quando Ele quer, né? E ela começa a surgir assim como se nada tivesse acontecendo, só que a gente vai notando diferença. Que engraçado, eu decidia tanto. Hoje eu não decido mais nada, como eu já disse, né? Hoje eu fui levado para Salvador e lá eu me dedico à obra e pronto. Mas eu fui levado para lá. Nunca me passou na cabeça, como eu disse, né, de ter um projeto, alguma coisa, e no entanto eu estou morando lá agora. E a igreja é uma bênção, né? Falando lá em Salvador, Lauro de Freitas, acho que tem. Isso. Como que está sendo a obra lá? Olha, a obra é assim, ela aconteceu também lentamente lá, né? Porque a distância era muito grande na época que iniciou, que eu não me lembro agora, não saberia dizer quando esse início, né? Mas assim, o que eu sinto é que tem muitas denominações chão, né? Terra, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, vamos dizer assim, a parte da cruz enterrada, a base, né? Então tem muita denominação com aqueles candomblés, aquelas coisas assim, né? Aqueles cheio de simbolismos, né? E isso atrapalha muito. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que o coração das pessoas lá, ele está aberto. Se todo mundo diz que a cultura é diferente lá, e é completamente diferente da nossa cultura aqui, são hábitos, são jeito de morar, de se relacionar, uma série de coisas. Eu vejo assim que o coração das pessoas talvez seja até muito mais aberto do que aqui, do que o nosso. Aqui tem muita lógica, muita razão, muita pesquisa, e lá o coração está aberto. E tem muita gente sedenta da palavra. O pessoal está assim esperando a palavra. Então eu tenho notado assim, eu vou colocar para você, não sei se nós temos um tempinho. Eu me dispus a ir nos sábados, às 14h para a igreja e ficar lá à disposição. Então o pastor me deu, claro, irmão, vem para cá, isso mesmo, pode fazer discipulado, pode fazer algum aconselhamento, o que for necessário. Tudo bem, então vamos lá. E começou a acontecer algo interessante. Uma irmã que acompanha sempre, né? Ela convidou um sobrinho que estava
passando dificuldades, né, nesse mundo material aí. E ele foi 3 vezes e não conseguiu entrar, porque ele achava que estava mal vestido, com bermuda ou com chinelinho e tal. Eu disse, não, irmã, diga para ele que aqui, não, que Deus não vê o externo, Deus enxerga o coração das pessoas, né? Me lembro de uma passagem do livro da Mesa dos Pães, né? Que Cristo olhou uma pessoa lá pendurada num galho de árvore lá em cima, ele falando para uma multidão, né? O pessoal todo bonitão lá, arrumadinho, pronto para... E ele olhou e chamou aquela pessoa. E a pessoa disse assim, pô, como quem diz, eu tô aqui de bermuda, descalço lá, né? Como era na época, o seu um pano em volta. E ele disse, venha, porque ele enxergou o coração dele. E ele tá aí, né? Então, assim, eu sinto isso, que o coração das pessoas estão... Mas eles não sabem onde. É como a gente nota a diferença do Nordeste, ele não tem assim uma fonte de informações mais forte como a nossa. Então as pessoas não sabem onde procurar. E quando elas ouvem a palavra, como essa pessoa ouviu, que a 4ª vez ele entrou muito sem jeito, sentou. E nós sentamos, né, um grupo de cadeiras ao redor. E a gente leva um conteúdo e fala, e todos falam, porque eu aprendo tanto ou mais com eles, né? E levo lá os conteúdos que eu tive experiência dos nossos discipulados aqui de Porto Alegre, que a gente fez 2 anos. Eu fiz discipulado 2 anos na igreja de Porto Alegre. Então todo aquele material eu vou levando. E um dia ele ouviu com a cabecinha baixa, todo o tempo. Deixei o material para ele. Ele pediu, né, que estava assim, eu digo, não, Deus está enxergando teu coração e não tuas vestes, né? E na outra semana, ele perguntou para a irmã Georgina, disse assim, você não vai hoje no sábado lá na reunião? Eu já estou pronto. E ele era uma pessoa que já foi, né, já teve problemas com álcool e outras coisas e morou na rua e tal. E hoje é uma bênção. Então, uma alma, né? Como traz conforto, porque a gente diz assim, pô, pai, muito obrigado, eu quero ser o teu vaso de honra, eu não quero ser um vaso de desonra. E isso me dá força, né? Para que eu cresça mais ainda e seja o vaso de honra do pai. Então isso tem me dado muita força no meu crescimento espiritual. Por isso que eu quis compartilhar com os irmãos aqui também. Amém, glória a Deus. Temos que fazer a nossa parte, né? Tem que fazer. Vai lá, o que sair, saiu. Quem vai falar é o Espírito Santo mesmo, não sou eu, né? É verdade, né? Temos que exercitar a fé, né? Apenas nos apresentarmos, né? Que aí Deus faz aquilo que Ele deseja. Então nós ficamos por aqui, que Deus esteja abençoando, né, a tua vida, que você possa ter se sentido tocado, né, através desses relatos, porque realmente, né, todos nós precisamos desse toque, né, da palavra do Senhor, de exercitarmos o Espírito, de estarmos também nos dispondo, né, para fazer a obra, aquilo que Deus quiser nos usar, né. Aquilo está apenas disponível para o Senhor. Agradecemos a tua presença, que Deus continue operando agora, né, lá em Salvador. Que a gente seja o vaso de honra dele, né? Que isso que a gente quer ser aqui. Amém. Então, até a nossa próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.